Vamos a algumas dicas para o segundo ano. É interessante a gente observar que tem assuntos assim, como energia, quantidade de movimento, a parte de hidrostática, certo? São fundamentais dentro dos nossos conceitos, dentro da nossa aprendizagem. E aí é importante que vocês compreendam a ideia, tá, desse simulado, que obrigatoriamente nós precisamos fundamentar, tá, no conceito da pressão, certo? Pressão, força sobre a área são pontos que são bem pontuais, né, que a gente não pode descartar para a prova. Força sobre a área, nota, vai dar Newton por metro quadrado. É interessante que você saiba fazer a conversão, certo? Principalmente que 1 metro quadrado é 10 na quarta centímetro quadrado, certo? É que 1 metro é 100 centímetros. Se você multiplicar, né, 100 centímetros vezes 100 centímetros, isso vai dar 10.000 centímetros quadrados. Então, 1 metro quadrado, você tem 10 na quarta centímetros quadrados. É importante que você saiba fazer essa relação. Da mesma forma que, para abordar a ideia da pressão hidrostática, o MIGH ou DGH, não sei como você gosta de observar, de trabalhar, né, ou Mi ou D para a densidade, nós temos ali a unidade da densidade usual é grama por centímetro cúbico. Se você tiver que passar para quilograma por metro cúbico, você vai ter que multiplicar por 10 na terceira ou multiplicar por 1000, correto? Então, de grama por centímetro cúbico para passar para metro cúbico, você vai multiplicar por 1000 ou multiplicar por 10 na terceira, certo? É importante saber fazer essa relação, tá? Depois, mais uma questão específica relacionando a parte de pressão, certo? Nós não podemos dispensar esse conceito, né, que pressão e área são grandezas inversamente proporcionais, e aí então observar bem quanto a uma análise mais específica de teoria, certo? Então, observar pressão, força sobre área, a sua integração, né, do cotidiano, certo? Aquelas ideias que nós conversávamos e que nós demos exemplos dos fenômenos que relacionam a área e a pressão, certo? Quanto menor a área, por exemplo, eu dei a situação do salto-agulha, menor a área, maior é o efeito da pressão. Se a área é maior, se o sapato for de taco normal, obrigatoriamente, for uma plataforma, nós vamos ter então uma área maior, o efeito da pressão vai ser menor. Bastante atenção nisso, que a gente tem, né, assim, conceitos bem específicos aparecendo nas provas, nos concursos, nos simulados, o próprio Enem. Nós precisamos sempre ter esse cuidado relacionado ao conceito de pressão. Outro detalhe também, certo, que a gente não pode deixar de destacar aqui, é aquele assunto relacionado a líquidos, principalmente a pressão hidrostática MIGH, mas agora canalizando para o Teorema de Stevens. E dentro do Teorema de Stevens, as situações, as imagens que serão abordadas dentro de uma questão, certo? Dentro de um concurso, dentro do nosso simulado, é importante que vocês saibam abordar o que tipo de questão, como a questão ela está cobrando, qual é o detalhe, qual é o distrator, certo? Olha a pegadinha, né? O distrator é a pegadinha, então obrigatoriamente observe bem o que a questão está te cobrando, certo? Nós temos que pontuar isso, preparando vocês para o Enem, certo? Para o futuro Enem. Então, obrigatoriamente é necessário que vocês saibam relacionar o conceito de Teorema de Stevens, as imagens colocadas nos líquidos, para que vocês possam ter sucesso na hora de realizar uma questão. Outro detalhe importante que eu chamo a atenção de vocês, certo? É relacionado à parte de sistema mecanicamente isolado. Sistema mecanicamente isolado, gente, é quando existe conservação de quantidade de movimento.
E então, nas explosões, nos disparos, nas colisões, nós temos aí uma abordagem bem interessante, a probabilidade de ser uma questão de cálculo, e aí então vocês têm que fazer o Q inicial igual ao Q final, ou quantidade de movimento antes ser igual a quantidade de movimento depois. Muita atenção nesse tópico aí. E também, nós temos que chamar a atenção de vocês, quanto à situação de colisões, certo? Colisões elásticas, colisões inelásticas, novamente o cálculo relacionado a isso, nós precisamos fazer essa separação no que é uma colisão elástica, quando existe conservação de energia cinética antes e depois, e conservação de quantidade de movimento antes e depois, só que os corpos saem separados após a colisão. Quando nós temos uma colisão frontal inelástica e os corpos saem juntos após a colisão, não tem restituição, então a energia cinética antes do choque ela vai ser maior que a energia cinética depois do choque, porque a energia cinética antes do choque ela vai ser transformada uma parte em energia elástica, certo? E grande, maciçamente em energia sonora e energia térmica, no calor, certo? E aí então também nós precisamos pontuar, que colisões, certo? Sistema mecanicamente isolado, nós vamos ter questões, um maior número de exercícios dentro desse simulado. Então vocês foquem bem dentro desse conteúdo, porque é onde a gente chama mais a atenção, tanto do ponto de vista da teoria, quanto do ponto de vista local. Certo, gurizada? Aí depois, na sequência, chama a atenção de vocês também, que vocês não esqueçam de dar uma repassada quanto ao princípio de Pascal, certo? Toda vez que um líquido receber uma mudança de pressão, lembra do líquido, da situação que eu peguei, apertei o líquido, essa mudança de pressão ela vai ser transmitida em todas as direções e em todos os sentidos. Tá, e aí, professor? E aí que o princípio de Pascal se vai produzir a mesma variação de pressão, transmitindo a pressão em todas as direções e sentidos, nós temos que lembrar para que serve esse princípio, aonde que nós vamos aplicar, certo? Aqui nessa garrafa, logicamente com água, não vai ser o que vai ocorrer, mas nós temos uns freios hidráulicos, nas direções hidráulicas, certo? Nos elevadores hidráulicos, tudo que tiver hidráulico, nós vamos ter um ganho de força. Então, as máquinas hidráulicas, elas transmitem as pressões e elas multiplicam as forças. E aí então vai aparecer aquela relação, variações de pressões iguais, no cilindro menor e no cilindro maior, força pequena em cima da área pequena, força grande em cima da área grande. Lembrar que o líquido ele é incompressível, se você apertar o líquido em uma ponta, em um êmbolo, um cilindro menor, certo? Vai produzir um trabalho e que esse líquido transmite a pressão em todas as direções e sentidos e, consequentemente, vai erguer numa outra ponta, certo? Fazendo um deslocamento para erguer, para fazer uma força. Tem trabalho na entrada, tem trabalho na saída. Considerando um sistema conservativo, o trabalho no cilindro menor vai ser igual ao trabalho no cilindro maior, tá? E o líquido sendo incompressível, obrigatoriamente nós vamos ter, certo? Nós vamos ter volumes iguais. O que aperta de um lado tem que saltar do outro, o volume vai ser mantido o mesmo, certo? Muito interessante isso, e vocês observem essas dicas que foram passadas, ok? Um abraço!